Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à nossa live com o sociólogo, jornalista e educador Marcos Rolim, que tem por objetivo elucidar e discutir os direitos humanos, temática da Mostra Cultural do IFAR de 2020. A temática dos direitos humanos foi definida em 2019 pelas coordenações de assistência estudantil e membros dos núcleos de arte e cultura, como tema gerador da 8ª Mostra Cultural a ser realizada no mês de novembro. A temática foi pensada, pois percebe-se muito desconhecimento acerca do assunto, opiniões muitas vezes alicerçadas no senso comum que distorcem o real sentido dos direitos humanos. A live é uma parceria da Diretoria de Assistência Estudantil dos Núcleos de Arte e Cultura e do Programa de Formação do IFAR. A fala inicial hoje será do professor Marcos Rolim e será mediada pelo professor Edson Gonzaga Brito da Silva. A professora Carla, nossa reitora, faria uma fala agora, mas vamos deixá-la para o final, que ela teve um problema de conexão lá na casa dela, não conseguiu acessar para falar com a gente ao vivo. Então, se tudo der certo, ela volta no final. O professor Edson é graduado em Filosofia e tem mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atuou como professor do ensino médio em escolas públicas e privadas. Foi professor adjunto e diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, campus Uruguaiana. Foi membro titular do Conselho Municipal de Educação de Uruguaiana e coordenou a comissão que elaborou a minuta do Plano Municipal de Educação. É professor do quadro efetivo do Instituto Federal Farroupilha Campus Alegrete. Foi coordenador de pós-graduação e coordenador geral de ensino. Atualmente, exerce na reitoria do IFAR o cargo de pró-reitor de ensino. Marcos Rolim é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Segurança Pública pela Universidade de Oxford, com graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria. É professor do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Direitos Humanos do Centro Universitário Ritter dos Reis, Uniriter. Atua também como professor convidado de universidades do Rio Grande do Sul em cursos de pós-graduação. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em análise institucional, atuando principalmente em direitos humanos, reforma prisional, justiça restaurativa, diagnóstico sobre crime e violência, com pesquisas de vitimização, planos municipais de segurança e prevenção à violência com base em evidências. Presta consultorias para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e para o órgão do Sistema das Nações Unidas, para órgãos do Sistema das Nações Unidas como o PNUD e a Unesco. Exerceu mandatos parlamentares como vereador, deputado estadual e deputado federal, tendo presidido as comissões de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Câmara dos Deputados. Foi membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, membro do Conselho Nacional da Juventude e do Conselho Nacional de Combate à Tortura. É autor, entre outros, de A Formação de Jovens Violentos, estudos sobre a etiologia da violência extrema, de 2016, Bullying, o pesadelo da escola, de 2010, A Síndrome da Rainha Vermelha, Policiamento e Segurança Pública no século XXI, 2006, e Desarmamento, Evidências Científicas, de 2005. É membro fundador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, membro do Conselho Administrativo do Centro Internacional para a Promoção dos Direitos Humanos, órgão vinculado à Unesco, com sede em Buenos Aires, integra a Assembleia da Anistia Internacional Brasil e o Conselho Administrativo da ONG Artigo 19. Atualmente realiza seu pós-doutorado em Sociologia na URGS.
Importante registrar também que ele participou da reconstrução da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e foi vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul por 2 mandatos. Então, com a palavra, o professor Edson. Boa noite, então, a todas e a todos. Eu quero iniciar, então, pedindo escusas pelo nosso pequeno atraso, mas como a Catiane falou, a nossa reitora está com problema de conexão, e se a gente conseguir resolver, depois ela faz a fala dela, então, no final do evento. Quero agradecer muito, né, o aceite a esse convite do Marcos Rolim, uma pessoa que particularmente admiro muito pelo trabalho, pela produção intelectual, pela coerência de vida, inclusive, em relação à temática que ele vai desenvolver. E lembrar, né, que esse evento ele tem como objetivo a formação dos nossos estudantes sobre as temáticas de direitos humanos, a qual depois eles transformarão em arte para mostrarem na nossa mostra cultural. Então é importante a gente ressaltar isso, porque faz parte desse processo, né, dos institutos federais e em especial do Instituto Federal Farroupilha, de proporcionar a formação integral aos nossos estudantes, uma formação humana integral. E formação humana integral se faz também, muitas vezes, né, com essas atividades lúdicas, como a mostra cultural, desde que, obviamente, embasada em fundamentos que garantam a coerência daquilo que está sendo apresentado. Então, o professor Marcos vai falar aproximadamente 30 minutos na sua apresentação e, posteriormente, então, ficará à disposição para responder as perguntas que poderão ser feitas no chat, na transmissão da Web TV no YouTube. Então, Marcos, com a palavra. Obrigado, professor Edson, obrigado pelas palavras. Quero cumprimentar a todos e a todas que nos acompanham nesse momento, nessa live, e dizer a vocês inicialmente o seguinte: nós podemos falar sobre direitos humanos, é possível comentar o tema dos direitos humanos das mais diferentes perspectivas e abordagens, né? Eu poderia falar com vocês durante muito tempo sobre legislação em direitos humanos, por exemplo, legislação nacional ou internacional. Acho que isso não seria tão interessante. Imaginei que talvez fosse mais eficiente para uma abordagem desse tema, tentar situar para vocês por que esta ideia sobre direitos humanos ela é tão mal acolhida no Brasil, tão mal compreendida tantas vezes. De onde vem a resistência? Quais as razões que estruturam essa resistência? Então, a apresentação que eu vou mostrar hoje é uma tentativa de procurar explicar isso. Antes de passar a primeira lâmina, eu queria rapidamente dizer o seguinte: a ideia de direitos humanos ela é possivelmente uma das ideias mais generosas que a humanidade já criou. A ideia fundamental que embasa toda a noção sobre direitos humanos é que nós todos, seres humanos, viemos ao mundo com uma dignidade básica, e o reconhecimento dessa dignidade é uma obrigação que nos define como seres humanos. Ou seja, todos nós nascemos livres e iguais, e todos nós teríamos pelo menos alguns direitos que devem ser reconhecidos como direitos universais, ou seja, direitos de todos. Nesse sentido, a ideia de direitos humanos é muito mais uma ideia moral do que uma ideia jurídica, né? Nós falamos que as pessoas possuem direitos humanos mesmo quando a lei positivada, por exemplo, não reconhece, né? Se alguém é torturado num país distante, ainda que a tortura naquele país não seja um crime, nós dizemos que lá as pessoas torturadas são violadas nos seus direitos humanos na medida em que são vítimas da tortura. Então, o tema dos direitos humanos envolve, primeiramente, essa ideia de uma universalidade, uma pretensão de universalização. Isso é importante porque nem sempre as pessoas se dão conta de que direitos humanos envolve uma gama muito ampla de direitos que foram sendo, ao longo dos anos, considerados direitos universais. Por exemplo, a liberdade que nós temos de expressão, por exemplo, o devido processo legal, o direito que todos nós temos de sermos processados criminalmente mediante uma acusação formalizada, de sermos julgados por um tribunal imparcial e de termos amplo direito de defesa. Isso que é o devido processo legal, é um direito humano fundamental, de primeira geração. O direito que nós temos à educação, à saúde, ao emprego, são direitos humanos de segunda geração. O direito que temos a um meio ambiente saudável, o direito à autodeterminação dos povos, são direitos humanos de terceira geração.
Então, ao longo dos anos, né, desde que essa ideia ela é lançada oficialmente em um documento, isso acontece no ano de 1776, na Declaração dos Direitos Humanos, que é produzida na Revolução Americana, ela é divulgada como sendo a Declaração do Bom Povo de Virgínia, né? Lá onde os pais fundadores, os Founding Fathers, né, que formatam a ideia da República Americana, assinalam pela primeira vez, num documento com força vinculante, essa ideia. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, todos os seres humanos possuem um conjunto de direitos que devem ser respeitados de forma incondicional. Por que essa ideia tão generosa, que nos garante direitos, a mim, a vocês, a todos nós, a todas as pessoas, indistintamente, não importa que pessoa estamos falando, se são brancos ou negros, se são velhos ou crianças, se são homens ou mulheres, homossexuais ou heterossexuais, se são loucos ou são, se estão presos ou soltos, não importa de que pessoa falamos quando falamos de direitos humanos, nos referimos a um conjunto de direitos que todas as pessoas devem possuir, né? Por que essa ideia, repito, tão generosa, é tão mal compreendida e há tantas resistências no Brasil contra ela? Vamos ver um pouquinho sobre isso e eu vou pedir então para que a gente comece a exibir a nossa apresentação, que tem como título Anti-Humanismo e Brasilidade. A ideia básica é procurar as raízes dessa incompreensão sobre direitos humanos no Brasil. Podemos ir passando, então, eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente em algumas ideias básicas, para depois a gente ter um tempo de conversar ao final da exposição. É muito improvável que alguém compreenda o Brasil sem examinar o significado da colonização portuguesa, né? O Brasil ele foi colonizado por mais de 3 séculos por Portugal. Esse processo de colonização deixou marcas muito profundas na nossa cultura, coisas boas vieram daí, coisas muito ruins também vieram daí. A coisa mais complicada desse projeto é que os portugueses, quando chegaram até aqui, quando se deslocaram até o Brasil, não tinham e nunca tiveram nenhum projeto de formação de uma nação. Se vocês compararem com o processo de colonização norte-americana, o processo que se dá no norte da América, com os ingleses, né, que eram muito puritanos e que se deslocaram até a América do Norte com uma ideia muito importante, a ideia de fundação de um novo país, de uma nova nação. Eles queriam fundar a Nova Inglaterra, né? Então, aqueles primeiros colonizadores lá do Mayflower, né, que é aquele navio que vai levar os primeiros britânicos para o norte da América, eles imaginavam que a Europa não tinha mais salvação. Ela havia se perdido para o pecado. Como eles eram muito religiosos, eles imaginam, então, que a descoberta para os europeus desse novo mundo, né, as Américas recém-descobertas pelos europeus, assinalaria uma oportunidade única de recomeçar, de começar de novo a partir agora da observância da palavra sagrada. Então, eles queriam construir a Nova Inglaterra seguindo os preceitos da Bíblia, né? E tentam efetivamente fazer isso com a fundação das 13 colônias que vão dar origem mais adiante aos Estados Unidos. Então, esse foi o projeto de colonização desses britânicos, desses ingleses, na América do Norte, que era claramente a ideia de construir uma nação. Por isso eles se movem com a sua família, com as mulheres, com os filhos, etc, etc. No caso brasileiro, a colonização portuguesa nunca pretendeu a construção de uma nação. O objetivo básico e primeiro da colonização era enriquecer. Então, aquilo que eu chamo de uma ética corsária, uma ética pirata, essa ideia de saque, né, de procurar retirar do Brasil todas as riquezas possíveis, né, para depois ter a chance de gozar dessa riqueza na metrópole, em Portugal. E é por isso que os colonizadores portugueses, quando vêm para o Brasil, os primeiros colonizadores, não vêm com as suas esposas, eles vêm apenas os homens, né, sem esposa, sem filhos, porque a ideia era permanecer um tempo curto aqui. Curto naquela época, um tempo curto, poderia ser 5 anos, 6 anos, enfim, o suficiente para que eles pudessem adquirir as riquezas necessárias para retornar à metrópole numa situação de vida muito superior, né? Eles demoram para encontrar pedras preciosas, embora essa preocupação tivesse presente já lá no primeiro contato com os povos indígenas. Se vocês relerem a carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, já há ali menção a esse interesse dos portugueses no contato com os índios de verificar se havia ou não pedras preciosas. Eles vão encontrar isso muito tempo depois, em Minas Gerais, como vocês sabem. Mas, logo no início, o primeiro grande saque produzido é sobre uma madeira chamada pau-brasil, né, que vai dar o nome
do nosso país. Essa madeira foi muito valorizada naquela época, não só pela madeira em si, mas também pela tintura que era derivada dela. Isso permitiu que houvesse uma devastação da Mata Atlântica. Os portugueses trocavam a colaboração indígena, inclusive, para que houvesse o corte dessas árvores em troca de instrumentos, enfim, de metal que os índios não possuíam. As caravelas passaram durante décadas simplesmente chegando até aqui e sendo carregadas dessa madeira para depois ser isso produzido, enfim, industrializado e aproveitado em Portugal e na Europa. Então, esse projeto de saque, de enriquecimento, especialmente pensado em curto espaço de tempo, né, de preferência sem muito trabalho, isso impregna desde o início o projeto de colonização português e vai marcar profundamente a nossa herança cultural. Quer dizer, o fato do Brasil não ter nunca esse projeto de construção de uma nação, das pessoas pensarem o tempo inteiro em enriquecer, né, está presente de alguma forma ainda hoje como traços da cultura. Isso explica também algumas questões diferenciadas a respeito do racismo no Brasil. Como esses colonizadores portugueses, né, homens brancos, vieram para cá sem as suas esposas, como é que eles exercitavam a sua sexualidade? Exercitavam a sexualidade no contato com índias e com negras que foram escravizadas. E quando eu falo contato, eu não estou me referindo a sexo consensual, estou me referindo a estupro. Então, uma das características da formação brasileira, que ainda hoje é sempre apontado como uma qualidade importante, uma característica distintiva do processo brasileiro, e que nos enriqueceu, evidentemente, o fato do Brasil ser formado por esse caldo, né, de raças e etnias, isso é muito importante na formação brasileira, foi destacado mais recentemente, desde algum tempo, né, como um elemento positivo da nossa formação, antes era muito desconsiderado. Mas esse fato muito positivo da miscigenação, que caracteriza um pouco a brasilidade, na sua origem ele tem uma violência, né? E essa violência foi a violência do estupro, né? Isso que faz com que as coisas sejam diferentes no nosso país em comparação com o racismo praticado nos Estados Unidos, que foi sempre um racismo de apartheid, de separação social entre brancos e negros. Podemos passar a próxima lâmina. Aqui eu separei algumas fotos só porque eu acho, não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu acho que nós, especialmente no Sul, ou nos grandes centros urbanos, temos pouca informação sobre os povos indígenas do Brasil. Podemos ir passando. Algumas fotos aqui são muito bonitas, nós temos tantas outras que vocês podem encontrar. Há uma diversidade enorme de povos indígenas do Brasil, muito menor hoje do que no passado, evidente, mas são os povos originários, são os donos dessa terra e são ainda hoje tratados com tanta desconsideração. Essa foto, eu queria só fazer um comentário sobre ela, não sei se vocês conhecem, é uma foto que circulou pelo mundo inteiro. Ela foi tirada de um helicóptero, evidentemente, e essa é uma das populações indígenas que, na época dessa foto, alguns anos atrás, ainda não havia tido qualquer contato com a civilização branca, né? Então nós temos ainda alguns poucos núcleos de povos indígenas no coração da Amazônia com os quais não se teve contato. A política da FUNAI, historicamente, sempre foi a de evitar o contato com esses grupos isolados, porque o simples contato pode significar a morte deles, né, por conta de doenças para as quais eles não têm anticorpos, né? Eu não sei hoje qual é a política da FUNAI, porque aparentemente não há mais política na FUNAI com o novo governo federal, a não ser a cobiça sobre as terras indígenas e a autorização cada vez maior de passar a boiada, como diz o ministro do Meio Ambiente, para que essas terras possam ser exploráveis, agriculturáveis, os mineradores, especialmente, possam ter acesso às riquezas naturais da Amazônia. Então, não sei mesmo qual é a política. Mas o fato de nós termos ainda hoje grupos sem contato dá uma demonstração, digamos assim, eu acho muito importante, de uma coisa que a gente, nos centros urbanos, perdeu, né? Que é essa ideia de quem é o povo original, quem são os donos efetivos dessa terra, né? Podemos passar adiante, por favor? Aqui uma má notícia que eu trago para vocês em termos de direitos humanos, eu me desculpo assim, por dar essa má notícia, né? Mas todos os países possuem uma filiação simbólica, né? Na sua origem, há um evento marcante ou alguma coisa que instaura, digamos assim, essa figura de um pai, de uma mãe simbólica. Eu acabei de falar no processo de Revolução Norte-Americana, que dá início, que constrói a República Norte-Americana, que inaugura os Estados Unidos da América, né? Você sabe que a independência dos Estados Unidos foi conquistada a partir de uma guerra contra a colonização britânica. Há uma figura importante nesse processo, que é o general George Washington. Ele servia, né, ao rei e acaba rompendo, né, com a corte e vai formar um exército de
de agricultores, na verdade, colonos americanos, que não sabiam manejar armas, enfim, ele forma esse exército popular, enfrenta o exército britânico e derrota o exército britânico, que é uma façanha do ponto de vista militar. Esse exército britânico era o mais poderoso do mundo naquela época, o mais poderoso exército do planeta. Então, essa vitória dos americanos na conquista da sua liberdade, na conquista da sua independência, né, é muito importante do ponto de vista dessa configuração de um pai simbólico. E os americanos falam, inclusive, nos pais fundadores, né, como eu mencionei para vocês. No Brasil, eu diria que o nosso pai é o genocídio praticado contra os povos indígenas, né? São milhões de índios que acabam ao longo dos séculos, né, morrendo, seja por conta das próprias doenças derivadas do contágio com os brancos colonizadores, mas também na mão da violência, fugindo do trabalho escravo, se tentou escravizá-los para o trabalho, evidentemente não deu certo, né? Isso acabou implicando também na morte de povos inteiros, né? E a segunda questão importante, simbolicamente falando, como nossa mãe, é a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, uma vergonha que durante 3 séculos e meio marcou o nosso processo de colonização. Nós fomos trazendo negros cativos, né, da África para cá, submetendo-os a ferro, né, garantindo que trabalhassem de sol a sol sem nenhum tipo de recompensa, a não ser a comida necessária para mantê-los vivos, né? A relação desses brancos colonizadores portugueses com esses negros escravizados é uma relação de covardia que se prolonga durante séculos e está presente na mentalidade, na cultura, no DNA de muitos brancos ainda hoje, infelizmente, né? Infelizmente. É claro que nem todos nós brancos temos essa herança, mas de alguma forma, culturalmente, todos nós somos afetados por ela, né? A exclusão das populações negras permanece, de alguma forma, ainda hoje como herança. Não é por acaso que a pobreza no Brasil se concentra nas periferias muito mais entre as populações negras que entre as populações brancas pobres. Não é por acaso também que os negros são muito mais alvo da violência, né? Não é por acaso que eles são muito mais alvejados, né, pela polícia do que brancos comparativamente. Então, aqui nós temos um tema importante de filiação simbólica, eu diria assim, ao genocídio e à escravidão. Acho que um país que tem um pai e uma mãe dessa natureza é um país que tem muitos problemas desde a sua origem para superar. Podemos passar adiante? Aqui eu separei para vocês a figura de Gilberto Freire. Ele é uma figura ainda hoje bastante polêmica. Em geral, pessoas mais ligadas à esquerda desprezam um pouco a obra do Gilberto Freire. Há razões para isso, porque ele foi também um sujeito muito conservador e que produziu uma obra, às vezes, de defesa, textos onde ele defendia, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Então, isso produziu uma imagem a respeito de Gilberto Freire como ele era, de fato, um autor bastante conservador. Mas o Gilberto Freire, independente das suas convicções políticas, ideológicas, tem uma obra absolutamente essencial para a compreensão brasileira, especialmente estou falando de Casagrande Senzala. Podemos passar a próxima lâmina. Casagrande Senzala se vocês não tiveram a chance de ler, leiam, é um livro essencial para se compreender o Brasil. Gilberto Freire talvez seja o autor mais traduzido fora do Brasil, é um grande sociólogo brasileiro, né? E essa obra, especialmente Casagrande Senzala, é excepcional, é obra de um gênio, né? Independentemente do grau de concordância que podemos ter com relação a algumas afirmações que ele faz, essa obra é a grande responsável pelo fato do Brasil passar a valorizar a miscigenação, de enxergar na miscigenação, nessa mistura entre as raças, uma coisa bastante importante do ponto de vista da formação da brasilidade. O Gilberto Freire defende isso, que a brasilidade é um fenômeno muito singular, não repetido em outros países, e que isso tem muito a ver com essa experiência que ele chama de miscigenação. Sobrados e Mucambos é uma outra obra importante dele. São duas obras, digamos assim, do primeiro Gilberto Freire, são obras da juventude, muito importantes, né? E acho isso muito decisivo, assim, que a gente lembre o seguinte, que até essas obras, até Casagrande Senzala, o que se acreditava no Brasil, o que se reproduzia como verdade no Brasil, é que a mistura entre as raças era um mal, que quando as raças são misturadas, elas se degradam, elas se deterioram. Então havia um certo saber dito científico na época, que nada tinha de ciência, mas tinha muito de preconceito, né? Que imaginava que casamentos interraciais degradavam, degeneravam a população. Então houve mesmo um projeto na época de branqueamento do Brasil, né? A ideia de trazer imigrantes europeus para cá era a ideia de branquear a população brasileira, evitando o que parecia já uma tendência de mistura entre as raças.
O primeiro grande autor a destacar, a interpretar isso de outra forma é Gilberto Freire, e isso nós devemos a ele, independentemente do grau de concordância ou de crítica que essa obra possa produzir. Podemos ir adiante. Aqui, isso que eu estava falando, né, até meados do século XX, se aceitava muito essa ideia de que a mistura entre as raças era danosa, né? Médicos compartilhavam essas concepções eugênicas, essa ideia da eugenia, que significa bem-nascido, né, para melhorar as raças, ideias muito autoritárias, né, a respeito de castração de pessoas com má índole, essas coisas com defeitos físicos ou doenças, eram aceitas como expressão de um conhecimento científico. Gilberto Freire foi decisivo para se superar isso. Podemos ir adiante? O racismo no Brasil, entretanto, não foi superado, como vocês sabem, né? A gente pode falar muito sobre isso, não é o caso, a palestra não é sobre racismo, né? Acho que seria muito importante que a gente pudesse ouvir negros que são especializados nisso e que sentem no próprio corpo que é a discriminação racial existente. Mas eu separei essa lâmina aqui do Facebook, a gente encontra nas redes sociais grupos desse tipo ainda hoje, né? Vejam vocês como é possível que uma pessoa no Brasil tenha postado uma coisa dessas, né? Eles vêm do Haiti para o Brasil, conseguem documentos, empregos, moradia mais rápido que os próprios brasileiros. Ou seja, quem está propondo essa mensagem está dizendo o seguinte: esses haitianos que vêm para cá vêm roubar empregos nossos, né? É incrível. Eu conheço vários haitianos que estão aqui em Porto Alegre trabalhando, alguns em postos de gasolina, por exemplo. Sou amigo de um deles, que é um sujeito que tem pós-graduação em sociologia, e está trabalhando num posto de gasolina, muito feliz com a chance de trabalhar no Brasil, trabalhando um monte, né, se esforçando. Ele fala 3 ou 4 línguas, né? É evidente que não são essas pessoas que causam problemas de emprego no Brasil. Mas se eles viessem da Alemanha, da Holanda, da Dinamarca, seguramente ninguém postaria uma coisa como essa, né? Então isso aqui é tipicamente um exemplo de uma herança racista que ainda hoje é compartilhado, infelizmente, por muitas pessoas entre nós. A próxima lâmina, vocês vão ver coisas piores. Isso aqui é um post num site racista no Brasil, né? Quem postou colocou essa frase, né? Alvura é formosura, para que não morra, diga não à mistura racial. Então, tem gente doente no país, vocês sabem, há psicopatas de todos os tipos. E mais recentemente surgiu esse tipo de pessoas, né? Talvez elas sempre existiram, mas agora elas estão mais liberadas, elas se sentem mais autônomas, né? Mais autorizadas, inclusive, para proclamar violações dessa natureza. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, gente, é um crime inafiançável. Os autores desse tipo de post deveriam estar presos pela prática do racismo, mas eles se escondem atrás de identidades que não são rastreáveis, em sites no exterior, etc. Porque, em geral, todo covarde age assim, né? Ele jamais assina embaixo o que fala, né? Nós todos estamos assistindo no Brasil um processo de formação de opinião através de bolhas de comunicação, né? Então, há pessoas que estão dentro de uma bolha reproduzindo discursos, né, que não são assinados por ninguém, né, e que, portanto, não podem ser responsabilizados. E quando a gente faz esse tipo de denúncia, sempre existe alguém que vai dizer assim: mas liberdade de expressão, nós temos liberdade de expressão. Sim, a Constituição brasileira, nós estamos num Estado democrático de direito, a nossa Constituição é uma Constituição da democracia, a Constituição brasileira assegura a todos nós liberdade de expressão. E no mesmo artigo que ela assegura essa liberdade, ela diz: vedado o anonimato. Ou seja, todos nós temos liberdade de expressão desde que a gente assine embaixo e assuma a responsabilidade por aquilo que produz. A próxima lâmina é de uma figura que vocês todos certamente conhecem. Ele é hoje, já há algum tempo, deputado federal. Eu tenho uma certa vergonha reflexa de dizer isso, porque eu também fui deputado federal, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal no ano de 2000, portanto, há 20 anos atrás. E esse cidadão também presidiu a comissão alguns anos depois. Por isso a minha vergonha é reflexa. Mas esse é um post que ele fez no seu Twitter. Ele tem muita gente que segue. Enfim, é um pastor muitos seguidores, né? É um influencer, digamos assim, nas redes sociais. E ele dá aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas ele dá uma explicação sobre por que razão haveria miséria, doenças e tanta violência na África, no continente africano. E ele, então, vai interpretar isso dizendo que tudo aquilo que acontece de ruim na África é fruto de uma maldição do paganismo, né? Na verdade, a origem de tudo isso teria sido uma maldição. Os africanos descendem de um ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato, diz ele. Os motivos da maldição é que é polêmica. Os motivos, segundo ele,
seria o fato de ter havido em algum momento, nesse passado mítico, enfim, uma relação homossexual. Isso teria sido, então, punido historicamente. Ou seja, esse discurso, eu não sei qual a ideia que vocês têm, cada um de vocês tem sobre Deus, cada um de nós tem uma ideia, cada um de nós tem uma crença ou não, e eu respeito todas as posições religiosas ou não religiosas. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas respeito muito todas as religiões, né, que fazem um trabalho excepcional em muitas oportunidades. Mas eu não sei qual é o Deus desse pastor, mas um Deus que seja capaz de condenar um continente inteiro durante milhares de anos ao sofrimento, à dor, à violência, né, às doenças, por conta de um ato homossexual no passado, esse Deus seria um Deus muito cruel, e, portanto, um Deus que é incompatível com a própria ideia de uma divindade. Né? Vamos adiante, por favor. Existe, claro, coisas piores, vocês conhecem essa figura também, ele se apresenta no Brasil como humorista, né? E ele recebeu já vários processos por conta de algumas piadas que ele faz, em geral contra pessoas pobres, negras, homossexuais, enfim, mulheres, né? E aqui uma resposta que ele deu a alguém que estava entrando com processo criminal contra ele por racismo. E ele então escreve essa piada, aspas, né? Vamos esquecer isso, quantas bananas você quer para deixar essa história para lá. Ele achou muito engraçado a piada, e há gente no Brasil sem capacidade de reflexão que também assiste esse imbecil e também acha essas coisas engraçadas, né? Então, quando eu estou falando de cultura racista, eu estou me referindo também a essas coisas, né? Há aqui uma carga de violência muito impressionante. Bom, uma outra característica presente nessa lâmina que nos faz entender muitas coisas a respeito do nosso país é essa característica de que o Brasil talvez seja a única nação do planeta que surge a partir de uma transposição de uma realidade jurídica, que é aquela realidade existente em Portugal. Quer dizer, na verdade, o Estado brasileiro ele surge antes da existência de uma sociedade civil. Todos os Estados modernos, né, são contemporâneos do Estado brasileiro. Quer dizer, todos eles nasceram no final do século XVIII, início do século XIX. Os Estados nacionais modernos, como nós conhecemos, todos eles são mais ou menos da mesma época. Eu falei para vocês da República Norte-Americana, os Estados Unidos nascem em 1776, o Brasil vai ter sua independência em 1822. Então, são próximas as datas de formação dos Estados nacionais modernos. Mesmo os Estados europeus também se formam nessa data. A diferença é que essas civilizações, por exemplo, na Europa, são civilizações milenares, né, que existiam há muito tempo. Então, o Estado Nacional vai se formar como decorrência de uma longa história, né, de costumes, de trajetórias, de civilização construída. No caso do Brasil, não. Nós não tínhamos uma sociedade civil no início do século XIX no Brasil. Não havia universidades, não havia imprensa, não havia sindicatos, não havia nada que representasse uma sociedade civil organizada. Isso começa a acontecer a partir de 1808, com a vinda da colônia para cá, com a vinda da corte portuguesa para a colônia. Então, com isso, o Brasil começa a passar por um processo de modernização, especialmente o Rio de Janeiro. E a partir de 1822, nós temos a nossa independência numa realidade onde o Estado é implantado na inexistência de uma sociedade civil. Então, o Estado brasileiro ele surge de cima para baixo, ele surge verticalmente, né? E essa é uma característica muito importante. Quando as pessoas pensam hoje ainda, vocês devem ter isso muito presente também, a gente quando pensa na política brasileira, a gente pensa nos governantes, é comum que as pessoas mais simples digam, não, eles lá em cima, os políticos lá em cima, aqueles que nos governam, estão lá em cima. Por que lá em cima? Se eles são nossos representantes, se estão lá porque nós votamos neles. Então, eles não deveriam estar em cima, simbolicamente, mas embaixo, porque o poder emana do povo, então o povo deveria estar em cima. Mas na nossa estrutura mental, os governantes estão sempre em cima, porque de fato eles estão em cima, porque historicamente eles foram impostos verticalmente. Então, a população brasileira nunca foi de fato representada por esse Estado, ele não é fruto da sua vontade, da sua organização, mas ela se deparou com ele já como uma realidade pronta, né? Podemos ir adiante. Eu separei esse parágrafo aqui do Sérgio Buarque de Holanda, que é de um livro importantíssimo também para se conhecer o Brasil, que é A Raiz do Brasil, foi outro grande sociólogo brasileiro, e ele faz essa observação sobre as mudanças políticas na história do Brasil, dizendo isso, né? É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores no Brasil partiram quase sempre de cima para baixo, foram de inspiração intelectual, se assim se pode dizer, tanto quanto sentimental. Nossa independência, as conquistas liberais que fizemos
durante o decurso de nossa evolução política, vieram quase de surpresa. A grande massa do povo recebeu-as com displicência ou hostilidade. Claro, porque a população como um todo sempre foi vista como aqueles que não podem participar, aqueles que não podem ser sujeitos, né? Que são, quando muito, objetos da política daqueles que de fato sabem, dos que dominam, dos que são proprietários, etc, etc. Então essa é uma marca da história brasileira que se mantém até hoje, de marginalização política. A grande maioria do povo brasileiro olha para a política e não se reconhece nela, né? É como se fosse uma coisa estranha, completamente estranha ao seu cotidiano. Há uma grande despolitização também por conta disso, né? Isso é uma marca da nossa história. O próximo slide, por favor. Aqui está o Sérgio Buarque de Holanda, junto com seu filho, né, que vocês todos conhecem, quando jovem, Chico Buarque de Holanda. Mais adiante, podemos ir passando. Essa gravura, ela é muito importante. Eu não tenho a certeza se ela é do século XVII ou do século XVIII, tá? Mas é uma gravura que eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês olharem muito para ela. Bom, a cena é óbvia, nós temos aqui um feitor, né, punindo um escravo negro, né, um negro escravizado. Lá no fundo nós temos outro amarrado a uma árvore, no tronco, né, também recebendo chibata, né, lá de um feitor negro, né. Mas há um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, que é esse detalhe sobre essa trava entre os joelhos e os braços, os cotovelos, com os punhos amarrados. Estão percebendo? Essa trava de madeira, ela era usada para erguer esta pessoa em situação de absoluta imobilidade. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão enxergando o que vou mostrar na próxima lâmina. Pode passar, por favor. Isso é o pau de arara, né? O pau de arara foi, como vocês sabem, uma técnica de tortura muito utilizada durante a ditadura militar, antes da ditadura e depois da ditadura também, em várias delegacias de polícia, em alguns presídios, né? Ela consiste nessa técnica de amarrar as mãos da pessoa, pendurá-la pelos joelhos e pelos cotovelos, de tal forma que ela fique absolutamente exposta, né? Os órgãos sexuais dos homens ficam expostos, a possibilidade de espancamento, de dor, é atroz, né? A simples possibilidade de ficar alguns minutos pendurados nessa posição já produz uma dor absurda, né? E essa era uma técnica muito comum utilizada no Brasil de tortura. Ela não foi inventada pela polícia, ela foi inventada pelos portugueses, estava presente na nossa tradição cultural e se manteve até hoje. Ainda se encontra denúncias de uso de pau de arara no Brasil. Podemos passar adiante? Uma outra característica muito importante, estou encaminhando já para o nosso encerramento dessa exposição, é a característica dos nossos governantes, das nossas classes dominantes, que sempre foram muito hábeis em conciliar seus interesses, né? O Brasil, a história brasileira não é marcada por rupturas políticas, ela é muito marcada pela continuidade, né? Então, vocês notem, por exemplo, a gente saiu do império, saiu da colônia, né, para a independência, não através de uma revolução, como os americanos fizeram. A gente não botou para correr daqui os portugueses, não derrotou os portugueses militarmente. Quem anuncia a independência do Brasil é um príncipe português, né? E que na nossa galeria de heróis está presente lá, heróis monárquicos, republicanos, como se tudo fosse mais ou menos a mesma coisa, né? A república no Brasil é fruto de um golpe militar, o povo é comunicado no outro dia que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser uma república, né? Nós vivemos durante uma ditadura militar, durante mais de 20 anos, a gente sai da ditadura, não pela participação direta da população, mas a partir de um acordo pelo alto, firmado no colégio eleitoral entre as elites políticas brasileiras, que elegem Tancredo e Sarney. Sarney era o presidente do partido da ditadura durante muito tempo, ele havia rompido, então ele forma a presidência com Tancredo Neves, né, que morre antes de tomar posse, quem assume a presidência é Sarney. Então José Sarney foi o primeiro presidente no pós-ditadura, mas ele havia sido presidente do partido da ditadura. Então essas transições, elas são negociadas pelo alto no Brasil e não fruto de rupturas, o que significa que nós não conseguimos acertar as contas com o passado. Tradicionalmente, o Brasil vai sempre ajeitando essas mudanças, mesmo quando elas são efetivas, de fato as coisas mudam, mas mudam em acordo com as elites, né? Excluindo quase sempre a participação popular. Podemos ver a outra marca desse processo, a conciliação entre os de cima, e a outra marca é a ordem para os de baixo. Então, aqueles que não participam desse pacto, aqueles que não fazem parte das elites, o povo, em última instância, os mais pobres,
devem ficar no seu cantinho, devem ficar no seu lugar. E aqueles que não respeitam essa normativa, bom, então nós temos a lei para eles, nós temos a polícia para garantir a ordem, nós temos as Forças Armadas, no limite, para garantir essa ordem. Ao longo de toda a história brasileira, isso é muito evidente. Vocês veem, por exemplo, na postura do Estado brasileiro diante, inclusive, das contestações que o Brasil sofreu, especialmente no século XIX. Nós tivemos muitos movimentos no Brasil de separatismo, revoluções regionais, enfim, protestos, os mais variados, né, contra o governo central, entre eles a Revolução Farroupilha, a Praeira, a Liberal de Minas e de São Paulo. Mas quando nós vamos ver o tratamento dado a esses revoltosos, que faziam parte das elites, né, regionais, você sabe, a Revolução Farroupilha, tão decantada no Rio Grande do Sul, foi, na verdade, uma articulação de grandes fazendeiros, né, senhores de escravos, todos eles. Nunca foi uma sublevação do Rio Grande do Sul, como uma certa mitologia tradicionalista costuma sustentar, né, dentro dessa trajetória de mito. Pelo contrário, Porto Alegre, por exemplo, nunca foi farrapa, nunca se deixou invadir pelos farroupilhas, lutou, inclusive, contra isso durante um bom tempo, né? Há muitas pessoas aqui em Porto Alegre que morreram na luta contra os farroupilhas, cavando trincheiras, né, impedindo que houvesse a entrada deles em Porto Alegre. Havia, enfim, uma parte do Rio Grande do Sul, que podemos dizer assim, de Rio Pardo para baixo, que era hegemonizada por esse movimento, mas Porto Alegre e o norte do estado nunca foi. Enfim, mas a elite que liderou essa Revolução Farroupilha, depois de 10 anos, a Revolução Farroupilha é derrotada, e eles todos são anistiados, né? Quem lutou é incorporado às Forças Armadas, com soldo, etc. Houve um tratamento muito digno aos revoltosos farrapos por parte do governo central. Já as revoltas populares, como a Cabanagem no Pará, Canudos, Contestado, Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, a revolta da Chibata, todas essas revoltas populares, que não tinha elite no meio desse movimento, foram tratadas da forma mais cruel possível, né? A Cabanagem, gente, no Pará, o governo central manda eliminar todos os sobreviventes, são 30 mil pessoas que são mortas. A ideia era que não nascesse mais nada naquele local, porque foi uma revolução popular, uma contestação ao governo central vindo de baixo, vindo do povo. Então, duas posturas completamente diferentes, né? A conciliação entre as elites e a violência do Estado sobre os de baixo. Podemos passar, por favor? Podemos passar, aqui tem alguns exemplos de violência do Estado na história brasileira, não vou cansá-los com isso, né? Quero mais adiante só citar um exemplo que eu acho bastante interessante. Vejam aqui essa notícia que eu separei para vocês, do Correio Oficial, do dia 25 de maio de 1836. Ela dá conta de um crime praticado por um negro, né, que mata um branco, né, seu senhor. A notícia do jornal diz o seguinte: de nada aproveitou, ou seja, de nada serviu a esse malvado assassino a pena última aplicada nesse mesmo dia a outro de sua cor e costume, ou seja, a pena de morte. A pena última era a pena de morte, que havia no Brasil naquela época. 2 pontos. Assim, a impunidade, tornada habitual, anima os perversos a esses crimes e expõe a vida dos cidadãos tranquilos à faca de um negro, que sempre é instrumento de vingança de outrem. Fugiu o assassino, graças à doçura de nosso código. Vejam vocês essa notícia de jornal de 1836. Se vocês tirarem assim algumas palavras de um português mais arcaico, né, e trazerem essa notícia para os dias de hoje, ela seria publicada em qualquer jornal brasileiro sem a menção ao negro, né? Porque é basicamente o mesmo discurso. Haveria uma doçura do Código Penal. Veja que ele está falando aqui de um Código Penal que previa a pena de morte, mas não era suficiente, segundo o jornal. Esse código era muito doce, né? E essa pena de morte não resolvia o problema, porque os negros, inclusive, continuavam a matar os seus senhores brancos. É um raciocínio curioso, né? Quer dizer, os atentados dos escravos contra a vida dos seus senhores e feitores eram decorrência da impunidade e não da própria escravidão, né? Então, isso aqui forma a mentalidade das pessoas, né? Forma a cultura, né? Forma uma certa concepção a respeito do que é a lei, do que é a impunidade, do que são as condições de vida desiguais numa população. Podemos ir adiante? E aqui, gente, eu quero concluir chamando a atenção de vocês para uma coisa que eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, né? Nós estamos vivendo no Brasil, hoje, o período mais longo da história democrática da República. São 32 anos de democracia contínua. Tivemos nesse período algumas fricções, algumas crises graves, 2 processos de impeachment, né, contra Collor e contra Dilma, 2 presidentes que foram afastados pelo impeachment,
que é um recurso bastante, excepcional, né? Usado muito excepcionalmente. Mas é um tema importante lembrar a vocês que nós estamos há 32 anos em regime democrático. Muitos de vocês que estão assistindo essa live seguramente nasceram dentro da democracia, né? Não conheceram, como eu conheci, uma ditadura militar no Brasil, né? Não conheceram o que eu conheci, entrar numa universidade federal, como na UFSM Santa Maria. Eu entrei em 1979 na Universidade Federal, meu primeiro curso. Na primeira aula que eu participo, eu dou uma opinião e o professor acaba a aula, porque a opinião que eu dei era subversiva, não poderia continuar a aula desse jeito, né? Então, esse tipo de situação, as pessoas que não viveram a ditadura não conheceram. Mas são 32 anos, gente. 32 anos é um tempinho de nada na história de um país. De nada. Vejam os Estados Unidos, que vive democracia contínua há 340 anos. Nós não tivemos a condição no Brasil de formar cultura democrática. Nós não temos cultura democrática. Nós temos dificuldade de ouvir, de argumentar, né? De garantir um processo de argumentação que é típico da democracia, com quem pensa diferente, com quem tem opiniões diversas. É muito comum no Brasil que, diante da primeira divergência, da primeira diferença de opinião, as pessoas saem agredindo as pessoas. O chamado argumentum ad hominem, o argumento contra a pessoa. Então, o sujeito posta uma ideia, ao invés de alguém dizer, olha, eu discordo da sua ideia, eu penso diferente, eu penso assim. Não, a pessoa vai lá, não tem ideia nenhuma, mas ela agride aquela pessoa, ela ataca pessoalmente, né? E vai se construindo uma fúria, uma intolerância, a raiva, né? O ódio vai contaminando essa esfera pública a ponto de impedir que as pessoas conversem e se escutem. Eu acho, gente, que a gente está diante de uma enorme encruzilhada, porque as democracias contemporâneas vivem um momento de crise muito séria. E não há direitos humanos fora de democracia. Se a gente não tiver regime democrático, a gente não vai ter direitos humanos para ninguém, né? Nós vamos ter ditaduras, governos autoritários, enfim. Isso está acontecendo hoje na Turquia, na Hungria, no Egito, na Venezuela, na Nicarágua, nas Filipinas, com governos à esquerda e à direita, não importa. Quando a gente fala de ditadura, a gente não está falando de ideologia política partidária, né? Ditadura é ditadura, seja de quem for, né? Mas há um tema importantíssimo, que todos esses governos ditatoriais, que eu menciono aqui, Turquia, Hungria, Egito, Venezuela, Nicarágua e Filipinas, temos outros para citar, mas todos esses governos surgiram de eleições democráticas. Então, governantes foram eleitos democraticamente e depois acabam sendo tentados por essa vocação autoritária e acabam regredindo conquistas democráticas, atingindo direitos das pessoas, governando de forma autoritária e desconstituindo as próprias garantias fundamentais. Eu acho que isso está em jogo. A gente deve ter muito cuidado para evitar a todo custo que uma coisa como essa aconteça no Brasil. Parei por aqui com a pergunta, afinal, o que é democracia? Se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre isso, a gente pode aprofundar. Obrigado pela atenção, falei já demais, ouço vocês agora e tento ver se eu posso responder algumas perguntas. Nós temos já algumas perguntas aqui no chat, algumas que foram colocadas, perguntas que foram colocadas, né, no YouTube, na transmissão. Então, a primeira, né, Diane, como vê os direitos humanos em 2020 no Brasil, do governo Bolsonaro, ameaçados de fato, ou é só impressão minha? A segunda, da Alice Ribeiro, qual a relação da escravidão e empregadas domésticas a baixo custo no Brasil, quando comparados com outros países e a recente retirada dos direitos trabalhistas, né, das mesmas. Não só delas, né, de muitos trabalhadores foram retirados os direitos aí nas últimas reformas. Rolim, na tua opinião, por que motivo a população mais pobre do nosso país, vítima constante de violência de Estado, assume o discurso dessa elite que impõe a ordem pela força? Que responde essas três, depois a gente retoma. Claro. Bom, primeiro, o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Ainda é um Estado democrático de direito. E nós temos hoje um governo eleito democraticamente pelo povo brasileiro, pela maioria dos votos dos eleitores, que tem, digamos, uma vocação autoritária, né? Quer dizer, eu conheço o Bolsonaro bastante bem, eu fui deputado federal com ele, inclusive durante 4 anos convivi com ele, né? E convivi mesmo, porque eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e ele foi membro da Comissão de Direitos Humanos. Bolsonaro, aliás, sempre foi membro da Comissão de Direitos Humanos. Cada deputado federal pode ser membro de 2 comissões, e uma das comissões que ele participava era sempre a Comissão de Direitos Humanos.
Era uma estratégia que ele usava para ir até a comissão sempre, ele tem direito à palavra, né, e fazer sempre provocações, acusações aos direitos humanos. Então, nessa época, a gente foi obrigado, inclusive, todos os partidos na época, a fazer um certo acordo entre nós, que era o seguinte: o Bolsonaro tem direito à palavra, a falar os 5 minutos que ele tem direito. Você imagina uma reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, é uma reunião que reúne 55 deputados, 55. É o mesmo número de deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então, cada deputado fala uma vez por 5 minutos, né? É o direito do regimento. Sempre que o Bolsonaro pedia a palavra, ele pedia sempre, ele recebia a palavra, falava os 5 minutos, depois ninguém comentava o que ele falava, porque era só provocação, né? Então, conheci de perto, assim, a figura, né? Ele não tem nada a ver com democracia, com direitos humanos, ele defende a ditadura, defende a tortura, né? Eu acho, assim, lastimável que o Brasil tenha eleito uma figura como ele, mas, enfim, como democrata, devo me curvar a essa decisão da população, né? Isso coloca ameaças à democracia, evidente que coloca. O problema é, o Bolsonaro não vai conseguir governar sem respeitar os demais poderes, sem respeitar o legislativo, sem respeitar o poder judiciário. Ele já se deu conta disso, eu acho. Então, o estrago que ele pode fazer é muito grande nas políticas públicas, mas dificilmente ele vai ter condições de implementar o seu ideal originário, que na verdade era instaurar um regime mais violento, mais autoritário. Eu acho que a concepção dele sempre foi essa. Isso não está, entretanto, resolvido. A gente tem muitos problemas para resolver. Vocês estão vendo agora, por exemplo, o tema das políticas ambientais, né? Quer dizer, quando a gente tem um governo que tem um ministro do meio ambiente, como esse Ricardo Salles, já condenado na justiça por improbidade administrativa, por ter favorecido interesses contra o meio ambiente, de empresas, etc., etc., é complicado, porque uma política errada nessa área não é uma política que se corrige ali adiante, entende? Ela pode produzir danos por séculos, né? Então, esse é um problema. Como é que a gente vai conseguir lidar com esses retrocessos que parecem estar se construindo cada vez mais, né? Eu acho, gente, claro, o tema dos direitos humanos está muito ligado a isso, né? O tema das empregadas domésticas evidentemente, tem uma correlação muito forte com a herança escravocrata, né? Eu morei na Inglaterra durante um ano e lá eu vi uma coisa que me impressionou muito, que é o seguinte: empregado doméstico é uma coisa que só uma família assim muito rica possui, né? Assim, um empregado doméstico, uma empregada doméstica, é coisa assim de famílias muito ricas. Famílias de classe média alta, não tem a menor condição de ter isso em qualquer país europeu, porque o custo disso é muito alto, porque esse é um serviço muito valorizado, né? Então, eu vi várias vezes, quer dizer, empregadas domésticas chegaram numa casa, elas cobram por hora, né, para fazer uma limpeza, elas chegam no seu carro, estacionam o carro, descem, trabalham 1 hora, 2 horas, recebe bem por esse trabalho, tem uma vida de classe média brasileira, né? No caso nosso, não, como uma enorme massa de mão de obra disponível, em geral de pouca qualificação, de pouca escolarização, se cria esse subemprego, né? E o trabalho doméstico sempre foi isso, né? Com essa conversa de que a empregada é como se fosse meio da família, então dorme em casa, trabalha sem horário, manhã, tarde, noite, final de semana, não tem direito trabalhista, não assina carteira. Essa é a trajetória desse trabalho. Mais recentemente, está se tentando superar isso, né? O que encareceu um pouco essa mão de obra, um pouco, né? E já há muitas pessoas que reclamam disso no Brasil, né? Tem famílias de classe média que dizem, olha, hoje o custo do empregado doméstico não dá mais, porque a gente tem que pagar. Claro, tem que pagar, né? E aí, quando tem que pagar, as pessoas não gostam, mas essa é uma forma de respeitar o direito dos outros, né? Remunerar as pessoas efetivamente, né? Então, acho que tem muita relação com isso. Acho que o tema da adesão de parte da população pobre ao discurso das elites tem muito a ver, primeiro, com a desesperança, né? As pessoas mais pobres, mais humildes, vivem um estado de absoluto abandono. Para elas, a política não significa absolutamente nada, e aquelas pessoas que se aproximam delas com a possibilidade de oferecer algum benefício, por exemplo, nas eleições agora, um candidato que chega lá e distribui comida, distribui carga de pedra, dá um jogo de camiseta para o time de futebol, né? Paga um churrasco para não sei o quê. Essa pessoa, aos olhos dessa população totalmente excluída, é alguém que fez um bem para eles, né? E eles acabam imaginando que devem retribuir esse favor com o voto, né? Então é quase que uma política de sobrevivência, digamos assim, que é muito comum nessa população. Não tem saída para isso, a não ser a politização, a educação, a cultura, etc., que pode permitir que as pessoas todas tenham maior consciência.
infelizmente, essa inconsciência política não diz respeito só aos excluídos. Uma das coisas que mais me impressiona, pessoal, assim, hoje, eu vejo isso, assim, em pessoas muito próximas, da minha família, inclusive, eu tenho parentes, assim, que são médicos, que são pessoas que enfim, curso superior, etc., e que vivem hoje numa bolha de desinformação, reproduzindo, assim, os maiores absurdos que eles recebem, né, no seu WhatsApp, sei lá. E quando eu digo, olha, fulano, meu parente, isso aqui é uma coisa que não tem nenhum sentido, é uma fake news, né? É anônimo, não distribua uma coisa dessa. Ele repete tudo que já está ouvindo na sua bolha, né? E ele tem formação universitária, tem formação superior, as pessoas completamente alienadas de qualquer, assim, evidência científica, de qualquer raciocínio mais estruturado, né? Então, inconsciência política não tem a ver só com quem não estudou, né? Tem a ver com quem, de fato, está longe de qualquer discussão, etc. Né? Responda as outras aqui, professor Edson. Bom, temos mais 3 questões, né? O professor Hermes pergunta como superar as raízes históricas pai genocida e mãe escrava, o que fazer diante dessa mentalidade arraigada do imaginário de uma parcela significativa da sociedade brasileira. A Nádia, né, Belinazzo pergunta como podemos reiterar que direitos humanos não são privilégios de minoria, ao contrário, que é a melhor forma de reconhecer cada pessoa e como ser social de necessidade iguais. A professora Cíntia pergunta, a falta de conhecimentos históricos possibilita que ocorram equívocos e propicia a construção de uma lógica alienante em relação ao que é imposto hoje? Como você vê essa questão? Sim, eu acho que essas 3 perguntas elas estão muito vinculadas ao tema da formação das pessoas, da educação das pessoas, né? E a gente, quando fala sobre educação, a gente se reporta logo à escola formal, ao sistema educacional, que evidentemente é super importante. Mas a educação das pessoas não é só isso, né? Eu acho que nós não nos educamos apenas na escola. A escola é super importante, ela é decisiva. Mas há um outro processo de educação que envolve uma educação para a cidadania, que envolve, por exemplo, a participação em debates públicos, que envolve a militância em torno de uma causa social, né? A minha geração teve muito isso, a gente lutou contra uma ditadura, então, assim, todas as pessoas, meus amigos e amigas da época de juventude, se envolveram nessa luta, eles estavam participando, militando de alguma forma, independentemente de convicções políticas, ideológicas, havia uma resistência coletiva que nos formou a todos, né? Nós fomos criados, digamos assim, na luta, né? Participando de debates, discutindo o tempo inteiro, lendo, trocando referências, né, de formação. Hoje isso é muito mais difícil. A gente não tem hoje no Brasil, por exemplo, esferas públicas, espaços abertos, onde as pessoas possam se encontrar e debater, né? Aquilo que existia antes, que era uma esfera pública regrada, onde as pessoas podiam, na imprensa, por exemplo, publicar um artigo, alguém vinha no outro dia, publicava um outro artigo com outra posição, havia debate, discussão, não há mais. A rigor não existe mais isso. O que nós estamos assistindo é um processo de separação das pessoas a partir de bolhas de informação. As pessoas vão se enterrando, digamos assim, nessas bolhas, né? E se alienando de qualquer debate sem ter a chance do contraditório. É muito importante a gente ouvir quem pensa diferente. É super importante, né? Às vezes a gente discorda de alguém, mas alguma coisa que essa pessoa falou permite que eu repense o que eu pensava antes. Espera um pouquinho. Isso aqui que essa pessoa está dizendo tem sentido. Será que eu não estou perdendo uma coisa importante? E a gente vai lá e recompõe a nossa própria posição. Então, o bom da democracia, a coisa mais fascinante assim do debate político na democracia, é essa chance da gente interagir entre pessoas que pensam diferente, de forma respeitosa, e a gente crescer nessa interação, porque a gente sempre cresce, né? Eu tenho muitas convicções, mas é impressionante o quanto eu aprendo quando leio pessoas que pensam diferente de mim, quando eu converso com pessoas que têm outra sensibilidade. Isso é muito importante para a nossa educação. Isso está faltando para a gente, falta demais, né? Cadiane está perguntando aqui sobre a minha trajetória no movimento estudantil. Posso rapidinho falar alguma coisa, professor Edson? Certo, só que antes tem uma pergunta da professora Carla, que eu gostaria de contextualizar, Marcos. É o seguinte, nós tivemos uma colega que sofreu feminicídio há umas 3, 4 semanas atrás, um mês mais ou menos,
isso impactou muito, né? E ela gostaria exatamente que fosse comentado isso, né? Seria possível falar sobre as violações dos direitos das mulheres às suas próprias escolhas, ou seja, o fato do homem não aceitar, né, que a mulher possa fazer sua escolha e, em função disso, vir, então, a cometer, né, nesse caso, o feminicídio. E aí tem essa pergunta, né, da Cadiane também, falar sobre sua trajetória no movimento estudantil. Também. Bom, o tema do feminicídio, em primeiro lugar, né? Há muitas pessoas ainda hoje que não entendem bem o que significa feminicídio, né? Eu já ouvi gente também de nível superior, enfim, fazer comentários nas redes sociais dizendo o seguinte: mas já não tem o crime de homicídio, então não é a mesma coisa, se mata mulher, mata homem, homicídio é para os dois, né? Porque foram criar feminicídio. Aí vocês vejam em que lugar nós estamos, né? Porque uma pessoa, para dizer isso, é sinal assim que ele não tem noção do que está falando, né? Quer dizer, o feminicídio não é a mesma coisa do homicídio de mulher, né? Se alguém mata uma mulher na rua, num assalto, por exemplo, isso é homicídio, óbvio. O feminicídio é outra coisa, é uma qualificadora desse crime que envolve quando alguém foi assassinado pelo fato de ser mulher. Por exemplo, o sujeito rompeu a relação, a mulher rompeu a relação com o namorado, com o marido, o cara não se conforma, vai lá e mata, né? Isso é feminicídio, né? A violência doméstica, alguém que vai lá e usa, né, da sua força física para espancar e matar, eventualmente, a sua companheira dentro de casa. Isso é feminicídio. Então, esse tema é um tema, assim, super grave. O Brasil tem uma longa história de violência contra as mulheres, evidentemente. No passado, inclusive, uma grande conivência do Poder Judiciário diante desses crimes. Se aceitou durante muitos anos no Brasil os chamados crimes contra a honra, né? Então, o sujeito, por exemplo, o homem matava a esposa porque havia descoberto que tinha sido traído. E essa era uma estratégia de defesa, inclusive, para que essa pessoa fosse absolvida, dizendo que agiu por forte emoção diante de uma traição que ofendeu a sua honra. Entretanto, as mulheres nunca mataram os maridos por terem traído, e eles sempre as traíram, né? Então, uma desigualdade de gênero aqui que acompanha toda a nossa história. Essas coisas estão mudando, né? Felizmente estão mudando para melhor, né? Há uma revolução no Brasil e no mundo que envolve a participação feminina que não tem volta. Então, quer dizer, se tem homem incomodado com isso, é dois serviços, é ficar incomodado e desincomodar, porque não vai mudar. As mulheres estão ocupando o espaço público de uma forma impressionante. Em geral, inclusive, quando há chance de concursos públicos, elas têm saído melhores que os homens normalmente. As estudantes mulheres, em geral, têm desempenho melhor que os estudantes homens, né? Isso tudo vai mudando a relação entre os gêneros e vai também produzindo algum tipo de reação dos inconformados, né? Então, há uma herança do machismo como cultura e até de uma cultura do estupro, né, que é muito comum no Brasil, e isso acaba implicando nesses atos de violência. A gente vai ter que avançar muito na repressão a esse tipo de crime e na ajuda às mulheres para que elas possam se proteger cada vez mais, né? Por fim, a pergunta sobre a minha trajetória no movimento estudantil. Como eu disse a vocês, a primeira universidade, primeiro curso superior, eu entrei em 1979, né? Lá no século passado, faz muito tempo, e foi na comunicação social, no jornalismo, enfim, lá em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. Nessa época, a gente estava reconstruindo a União Estadual dos Estudantes e a UNE, então eu participei logo no início do movimento estudantil na reconstrução das entidades estudantis, né? Depois fui eleito para o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, fui da União Estadual, fui da UNE, participei muito daquele momento onde a luta política no Brasil estava muito concentrada nas universidades, no movimento estudantil, que foi muito forte, né? E isso me ajudou bastante, assim, me deu musculatura, digamos, de formação na minha militância, né? Que depois evoluiu para a ideia dos direitos humanos. Eu digo evoluiu porque, de fato, eu acho que ela foi amadurecendo, né? Eu fui, durante um bom período da minha juventude, uma pessoa vinculada a movimentos da esquerda, militei organizadamente em partidos clandestinos de esquerda, porque era impossível ter partidos legais de esquerda durante a ditadura, mas rompi com essa trajetória do marxismo, enfim, já no início da minha vida adulta, né? Hoje sou praticamente um pensador, um intelectual, um pesquisador dessas áreas, né, como sociólogo, e me defino como um militante dos direitos humanos, o que está muito acima de qualquer definição política e ideológica. Gente, eu não sei se foi útil para você, se deu para aproveitar de alguma forma, mas a ideia foi essa, professor Edson. Não sei se estamos já no nosso horário, mas estou por... Isso, quase chegando. Eu só queria fazer uma última provocação. Como você concluiu ali perguntando, né, o que é democracia. Eu queria que você fizesse uma relação. Você iniciou falando dos direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, e agora se fala, inclusive, né,
dos direitos de quarta geração, e queria que você fizesse uma relação entre esses dois fatos, então, né? Ou seja, a constituição dos direitos, a consolidação das democracias e o quanto isso implica, né, ou não, na consolidação propriamente dita de uma democracia. Que, na minha maneira de entender, um dos problemas da democracia brasileira é exatamente o não atendimento, por exemplo, ao direito à saúde, à educação e assim por diante, que torna, né, a nossa população mais fragilizada, vamos dizer assim, diante da realidade histórica que a gente vive. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das fragilidades da nossa experiência democrática é a inefetividade de alguns direitos humanos fundamentais, né? Tem toda a razão, professor Edson. Agora, é preciso sempre, eu sempre procuro destacar isso, para lembrar as pessoas ou para destacar uma coisa que nem sempre nós brasileiros conseguimos reconhecer amplamente, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo, eu diria, há 2 países do mundo, na verdade, né? A Inglaterra, o Reino Unido e o Brasil, que construíram sistemas de saúde 100% públicos, né, integrais, né, que garante assistência integral. O SUS é uma conquista da democracia brasileira. Não havia SUS na época da ditadura, né? O Brasil, durante toda a sua história, não teve um sistema único de saúde, como a grande maioria dos países do mundo não tem. Vocês vejam hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a discussão que ainda há hoje sobre o Obamacare, por exemplo. O Obamacare foi uma reforma do sistema de saúde americano, onde o Obama aumentou um pouco a possibilidade de garantia de direito à saúde do povo americano, porque não existia nenhum. E ainda hoje, grande parte da população americana não tem direito à saúde. Se a pessoa não está empregada, não tem o seguro, né, que National Insurance, que é o seguro da carteira de trabalho, ela tem um problema de saúde, se não tiver um cheque para assinar, ela não entra no hospital. Vai morrer na frente sem entrar, porque tem que ter um cheque para caucionar aquela internação. Então, essa é a realidade americana. Essa é também a realidade de vários países europeus, né? Eu tive, anos atrás, numa viagem de férias na Itália, muitos anos, com a minha família, e uma das minhas filhas ficou doente. Procurar uma atenção na Itália para uma criança doente é um desafio, é super difícil, porque não há um sistema como nós temos no Brasil. O SUS é uma grande conquista brasileira, é uma enorme conquista. A possibilidade, por exemplo, que nós temos aqui em Porto Alegre, de um HPS, por exemplo, né? Se qualquer pessoa tiver um acidente na rua de carro, por exemplo, pode ser rico, pode ser de classe média, pode ter plano privado, vai ser atendido no HPS, que é um hospital de excelência, pelo SUS, sem pagar um centavo, sem pagar um tostão. Então, são garantias que o Brasil conquistou na área da saúde na democracia. Isso é super importante, assim, de ser valorizado sempre. Porque na imprensa, quando a gente fala em SUS, né, se vem notícia do SUS na mídia, é sempre para criticar. Por quê? A quem que o SUS incomoda? O SUS incomoda a iniciativa privada, né? As grandes companhias, as grandes empresas de saúde que não gostariam de que houvesse no Brasil uma saúde pública. É claro que é preciso melhorar muito o SUS, né? É claro que é preciso garantir muitas melhoras de gestão, investimentos, enfim, mas a situação hoje na saúde é muito melhor do que era, por exemplo, há 30 ou 40 anos atrás. Eu acho que esse é um tema super importante. Sobre democracia, uma última palavra que eu acho decisiva, assim. Às vezes eu pergunto para meus alunos, gente, vamos definir democracia? Me ajude a definir democracia. O que vocês acham? Vamos pensar aí. Aí começa a falar, eles começam a levantar alguma ideia. Lá pelas tantas, alguém diz assim, professor, democracia é o governo da maioria. Eu digo para eles sempre, né? Porque sempre parece essa definição. Eu digo, essa é uma ótima definição para ditaduras. Ditaduras são, em geral, governos da maioria, né? Democracia é uma coisa muito mais complexa. Democracia é um regime que tem instrumentos de aferição da vontade da maioria, por exemplo, nas eleições, né? Mas democracia é fundamentalmente um regime onde há direitos de minoria que não são atingidos por decisões da maioria, né? Então, é por isso que no Brasil nós temos, por exemplo, as cláusulas pétreas, né, na Constituição brasileira. Direitos fundamentais que não podem ser suprimidos, ainda que todos os parlamentares queiram. A Constituição brasileira estabeleceu esse estatuto, né, de cláusulas pétreas às garantias individuais. Isso não vai ser mudado pelo voto de uma maioria eventual. Isso é basicamente democracia. Quando eu tenho respeito às maiorias, mas também não suprimo as minorias, também não vou passar por cima delas, exercendo, portanto, uma postura ditatorial. Em geral, quando as pessoas pensam em democracia como direito da maioria, elas desconsideram as minorias, né? É por isso, por exemplo, que no discurso do presidente está muito presente isso, desde o início da sua campanha. Quem não gostar, vai embora, né? Vai ter que se adaptar à maioria, aqui quem manda é a maioria. Isso não é democracia, isso é a ideia da ditadura, né? A ditadura é exatamente isso, é a tirania da maioria.
Bom, a gente provavelmente ficaria a noite inteira falando, né, sobre direitos humanos, democracia, mas a gente tem que encaminhar para o encerramento. Então, eu quero agradecer aí as palavras do Rolim, esse momento aí belíssimo que tivemos aí de formação dos nossos estudantes, e principalmente por ter disponibilizado aí um pouco do teu tempo, né, para nos ajudar nesse processo formativo dos nossos estudantes e dos nossos servidores, nesse compromisso, né, que a instituição tem com a formação humana integral. Eu passo então para a Cadiane para encaminhar o encerramento desse evento. Bom, então, só para encerrar, eu gostaria muito de agradecer ao professor Edson pela sua mediação e ao professor Marcos pela sua fala. Eu acho que os alunos do IFAR em 2020 foram muito privilegiados com a pandemia, porque eles tiveram grandes falas durante o ano. Na formação de lideranças estudantis, a gente teve falas muito boas que, assim, trouxeram bastante reflexão de problemas que às vezes a gente não está vendo porque não é exatamente, não acontece exatamente comigo. Então, acho que a gente conseguiu reunir bastante isso. A professora Carla realmente não conseguiu acessar hoje o sistema. Ela ficou chateada, pediu desculpa até ali no chat, acho que todo mundo viu, mas hoje não quiseram que ela entrasse, a tecnologia ficou contra ela. Então, agradeço vocês, então, desejamos uma boa semana e um bom retorno às aulas, já que a gente voltou ontem para o segundo semestre. Estamos aqui, qualquer dúvida, chamem a gente nas redes sociais, que a gente responde e pode encaminhar para alguém. Se a gente não sabe responder, a gente procura quem saiba. Tá? Boa noite, então, fiquem todos bem, usem álcool gel e máscara. Tchau.